você sempre diz, vamos, professora? Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar a aula número 25 da nossa disciplina de História. Antes da gente começar, sempre com material junto com vocês, caderno, lápis e borracha, para vocês irem fazendo as anotações do nosso conteúdo, aquilo que vocês acharem interessante, as curiosidades e as dúvidas também, para vocês não se esquecerem de depois tentar responder elas, pesquisar, para que vocês entendam bem o nosso conteúdo, ok? Hoje, então, nós vamos ver um pouquinho sobre brincadeiras, sobre a origem de algumas brincadeiras. Lembram que nós estamos estudando, então, sobre o cotidiano, nós vimos o cotidiano de algumas crianças de diferentes lugares do mundo, mas o que nós vimos também é que algo comum a todas as crianças de qualquer lugar são as brincadeiras, é o brincar. Então, na nossa aula, nós vamos ver a origem de algumas brincadeiras que são bem comuns, bem presentes no nosso dia a dia, principalmente no de vocês. Os objetivos, então, da nossa aula. Conhecer alguns aspectos da história, da criação e surgimento de algumas brincadeiras presentes no cotidiano. Conhecer brincadeiras antigas e que ainda são importantes fontes de diversão e cultura. Então, as brincadeiras, origem. Brincar é a atividade mais divertida do nosso cotidiano, não é mesmo? Então, durante o nosso dia, nós fazemos várias coisas, estudamos, nos alimentamos, descansamos, assistimos, mas brincar sempre é a melhor parte do nosso dia. Você sabia que muitas brincadeiras que brincamos com nossos amigos surgiram há muito tempo atrás? Então, a gente tem brincadeiras que existem há muitos séculos atrás. E a gente às vezes nem imagina, né, que sejam tão antigas assim. Nessa aula, vamos aprender sobre a história de como surgiram algumas brincadeiras bem comuns no nosso dia a dia. Então, vamos lá. A peteca. Os indígenas que viviam no Brasil antes mesmo do descobrimento, então antes dos portugueses chegarem aqui no nosso país, eles brincavam de jogar uma trouxa de folhas cheias de pedras amarradas em uma espiga de milho de um lado para o outro. O brinquedo era chamado de peteca, que significa bater na língua tupi. Então a peteca, claro, não era exatamente igual como nós conhecemos agora, mas era bem semelhante, era uma trouxinha com folhas, então eles colocavam pedras dentro para que elas ficassem pesadas, né? E amarravam e colocavam então uma espiga de milho. Agora a gente coloca penas, mas antes eles colocavam a espiga de milho e eles então jogavam, né? Batendo de uma pessoa para outra, de um lado para o outro. Então ela tem esse nome que é de origem tupi, que é o idioma dos indígenas, que significa então bater. Aqui então nós temos algumas imagens, né, do jogo de peteca. Então aqui a peteca então existe há mais de 500, 600 anos e foi criada pelos indígenas. Então uma brincadeira do nosso país de origem brasileira. A próxima, então, é a amarelinha. Quem nunca brincou de amarelinha, né, gente? A amarelinha teve origem na França e quando chegou ao Brasil se tornou muito popular. Para brincar, é preciso fazer o desenho de quadrados no chão com os números de 1 a 9, com semicírculos no começo e no final, de onde é jogada uma pedrinha que irá mostrar aonde não se pode pisar. Vamos ver aqui para a gente entender melhor. Então, nós fazemos, né, um quadrado, depois 2. 1, 2, 1, 2. E aí, nós temos um espaço antes e lá no final, que então é o começo e o fim do nosso jogo. E aí, então, a gente joga, né, a pedrinha e onde a pedrinha ficou, no quadrado que ela ficou, a gente não pode pisar. O objetivo é não pisar, então,
naquele quadradinho. Onde nós temos um quadrado, a gente pisa com uma perna só, e onde nós temos dois, então, um pé em cada quadrado. Então, a gente nunca pode colocar os dois pés no mesmo quadrado. A próxima brincadeira, a pipa. A pipa foi criada para ser usada como forma de sinalização e foi inventada cerca de 1000 anos antes de Cristo. Então, se nós estamos no ano 2021 depois de Cristo, então nós somos mais 1000 anos. Então, são mais de 3021 anos que existe a pipa. E a pipa, então, ela foi criada não para ser uma brincadeira, um brinquedo, ela foi criada para fazer a sinalização dos lugares, para as pessoas identificarem aonde estavam indo, para onde elas tinham que ir. Então, esse foi o objetivo da pipa. Quando os portugueses trouxeram a pipa para o Brasil, ela passou a ser usada para se divertir. A pipa voa com a força dos ventos e fica presa por um fio que permite deixá-la ir mais alto ou mais baixo. E aqui então a imagem da pipa, que então a gente, facilmente consegue construir e através do fio a gente deixa ela ir mais alto ou não, mas é sempre preciso que a gente tenha vento para que ela possa voar. A próxima, a ciranda. A ciranda foi trazida ao Brasil pelos portugueses e era considerada uma dança de adultos, mas foi sendo modificada e passou a fazer parte das brincadeiras das crianças. É comum vermos crianças brincando de ciranda em escolas e parques. É uma brincadeira que vem sendo passada de geração em geração. Então, a ciranda começou sendo uma dança para adultos. E com o passar do tempo, então, foi se transformando em uma brincadeira de criança. E nós temos, então, várias músicas, que embalam as cirandas, que dão o ritmo para as cirandas, brincadeiras, que são, então, usadas e brincadas ainda hoje, nas escolas, nos parques, a gente sempre vê crianças brincando de ciranda. O jogo das 5 Marias é um jogo pré-histórico e é ensinado de pais para filhos, então ele é muito antigo, lá do tempo da pré-história. No jogo é preciso jogar um objeto para o alto e pegar outro antes que o objeto jogado chegue ao chão, se tornando um jogo de malabarismo. Então nós temos sempre que ter 5, podem ser pedrinhas, podem ser saquinhos, ok? Lá numa superfície. Então, quando eu jogo uma para o alto, eu preciso rapidamente pegar uma que está ali e segurar a outra antes que caia no chão. Por isso que então é considerado um jogo de malabarismo. Tem que ter bastante agilidade, rapidez, habilidade para conseguir então segurar as 5 Marias. O objetivo é ficar então com as 5 pedrinhas, os 5 saquinhos, chamadas então de 5 Marias, todas elas na mão sem deixar nenhuma cair no chão. O Jockey-Pô, também chamado de pedra, papel e tesoura. A brincadeira surgiu entre 206 a.C. e 220 depois de Cristo. Então também é uma brincadeira muito antiga e teve seus primeiros registros em um livro chinês. No século XVII era muito popular na China e no Japão e já era jogado da maneira como conhecemos hoje em dia. Então, quando surgiu lá em 206, entre 206 a.C. e 220 depois de Cristo, ela era jogada de uma maneira um pouco diferente. Mas lá no século XVII, ela já então tinha as mesmas regras que nós conhecemos hoje, já era jogada do mesmo jeito que nós conhecemos hoje em dia. Então, no Jockey-Pô,
ou também, né, muitas pessoas chamam de pedra, papel e tesoura. Então, a mão fechada é a pedra, a mão aberta é o papel e o sinal, né, de V, a tesoura. Então, a pedra quebra a tesoura corta o papel e o papel, então, cobre a pedra. Então, é um jogo comum, às vezes, quando a gente precisa decidir alguma coisa, quem começa, quem vai ficar em qual time. É uma brincadeira também bastante utilizada ainda hoje. O jogo da velha. O jogo surgiu no Império Romano no ano 1 a.C. e era um dos jogos mais populares na época. Então, o jogo da velha também tem mais de 2.000 anos e era muito popular. Então, o jogo da velha nós fazemos, deixa eu desenhar aqui, 2 riscos e depois mais 2 cortando. Aí, geralmente, nós usamos, né, a bolinha e o xizinho. E ganha o jogo, né, quem fechar a linha. Pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser na diagonal. E o objetivo é não deixar que o companheiro, que o adversário consiga fechar a linha, né? Ganha quem conseguir primeiro, mas também tem que tentar deixar com que o outro também não consiga fechar a linha. O par ou ímpar, também, né, bem conhecida. A brincadeira foi criada na Roma Antiga aproximadamente 200 anos antes de Cristo. No início, os jogadores se reuniam em roda e mostravam entre 0 e 5 dedos de uma das mãos. O desafio era adivinhar a soma de todos os dedos. Com o passar do tempo, a brincadeira foi sendo modificada até chegar ao que conhecemos hoje. Então, antes da gente ter, né, o conceito de par ou ímpar, que a gente aprendeu lá em matemática, o objetivo do jogo era, então, em rodas, cada um mostrava um número de dedos, que podia ser de 0 até 5, e o objetivo era que adivinhassem quantos dedos tinham sido mostrados, ok? E aí ganhava quem adivinhasse. Com o passar do tempo, então, ela foi sendo modificada até chegar, então, no par ou ímpar, que cada um, então, mostra lá a quantidade de dedos e quem escolheu par e deu o número par ganha, ou quem escolheu o ímpar e se deu um número ímpar ganha. Então, mudou um pouquinho o objetivo, né, a maneira final do jogo. Ao invés de eu contar quantos dedos tem, né, adivinhar quantos dedos, a soma tem que ser par ou ímpar. E aqui, então, para a gente ilustrar a brincadeira. Brincar faz parte da história da humanidade desde sempre. Você imaginava que existem brincadeiras tão antigas assim? São brincadeiras que são muito comuns. O par ou ímpar, o joquim-pô, o jogo da velha, a amarelinha, né? Estão sempre sendo brincadas nas escolas, nos parques, né? Entre as crianças em casa. São muito comuns e, como a gente viu, tem brincadeiras que existem há mais de 2.000 anos. Então, brincar sempre foi bom, sempre foi divertido, desde sempre, né? Desde que a humanidade existe, as crianças adoram brincar. Tenho certeza que você já brincou de várias delas, se não de todas, mas de muitas dessas que a gente viu aqui na nossa aula, você com certeza já brincou. Agora que você conhece ainda mais sobre brincadeiras, que tal escolher uma delas e convidar alguém para brincar com você? Então, se tem alguém aí na sua casa com você, aí na sua sala de aula, convida o colega, escolhe uma das brincadeiras que a gente viu aqui na nossa aula e vamos brincar, vamos se divertir. Vamos ver quem que é melhor em cada brincadeira. Muito bem, pessoal, então a nossa aula vai ficando por aqui. Então a gente aprendeu, né, anteriormente sobre o cotidiano, vimos sobre o cotidiano de algumas crianças e que a principal característica em todos eles são, né, as brincadeiras que se adaptam, né, ao clima, à maneira de viver daquele povo, daquelas pessoas, ok? Mas a brincadeira
sempre presente em qualquer uma delas. E aí a gente conheceu um pouquinho mais sobre a história, porque essas brincadeiras com certeza vocês já conheciam, vocês já sabem como brinca, mas a gente conheceu então um pouquinho da história, como elas surgiram e há quanto tempo, ok? Então depois que vocês se brincarem, se divertirem, não esqueçam que tem a nossa atividade lá na plataforma, ok? Então vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!